Olá pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Como eu tinha falado hoje mais cedo no grupo aí, irmãos, que a gente ia estar gravando um vídeo para poder estar comunicando um pouquinho com os irmãos aí. E hoje o assunto que a gente vai tratar aqui é só para introduzir, né, sobre esse trabalho que a gente está querendo fazer. Então a gente está aqui na sala aqui, com certeza vai ter barulho externo aqui, vocês não se preocupam não, tá bom? É só o pessoal do grupo de WhatsApp aí se situar, saber qual que é o intuito que a gente tá, né, para a gente ter uma noção de como vai funcionar. Já até mandei aí alguns áudios no grupo aí para o pessoal tá entendendo bem o propósito, né, do grupo de discipulado e também algumas regrinhas do grupo aí para a gente evitar, né, fazer desse grupo mais um daqueles grupos de tiazinha, né, como a gente tem muitos aí. Por exemplo, ficar mandando um monte de figurinha, um monte de videozinho. Não, esse grupo aqui a gente vai para fazer interação pessoal. Por exemplo, assim, a gente pode aqui entrar e colocar aí um áudio e falar alguma coisa que você quiser falar, trocar ideia e tudo mais. Porém, sabe aquelas figurinhas que tem um chazinho, uma xicrazinha, bom dia e tal, vou compartilhar esse versículo, não sei o que. Não, nós vamos evitar essas coisas e nós vamos ter uma comunicação mais interpessoal. A gente vai falar mais uns com os outros, né? Ainda que seja para a gente poder usar de um bom humor, seja para a gente poder fazer perguntas ou trocar ideia, a gente vai fazer tudo isso a gente mesmo fazendo, tá bom? Não vamos colocar vídeos de terceiros. Eu achei legal esse vídeo, vou colocar. Não, a gente vai conversar entre nós. Quer fazer um vídeo? Faça um vídeo seu e coloca um vídeo aí, coloca um áudio seu. Vai ser bem interessante se a gente fizer isso, tá bom? Compartilhar alguma coisa também que às vezes está acontecendo na sua vida, que você queira trocar uma ideia, coisas boas, coisas ruins também. A gente vai fazer de acordo aí para poder a gente se edificar uns aos outros, né? Só me apresentar aqui, porque provavelmente vai ter pessoas aí que não conhecem a gente no grupo, não conhecem bem, né? Meu nome é Wendel, eu sou pastor da Igreja Metodista Pedra Viva, essa é minha esposa. Daniele, também pastora da igreja. Isso, e o Senhor tem mostrado pra gente algumas coisas relacionadas à família e a filhos, casal, e a gente quer estar compartilhando com todos aí aquilo que o Senhor tem colocado para nós aqui. Tem sido muito bênção para nós aqui, para o povo da nossa igreja. A gente achou que entre a família aí, não só a família, algumas pessoas também serão convidadas para estar participando. A gente crê que vai ser uma grande bênção isso aí, não é mesmo? Uma coisa boa também para o grupo leu a Bíblia, às vezes tem alguma dúvida, né? Pode perguntar, pode compartilhar conosco a sua dúvida lá. E à medida que a gente conseguir te responder, vamos conversar com você, vamos te responder da melhor maneira possível. E eu creio que esse grupo aí vai ser uma bênção para nossas vidas. Amém. E nem só dúvidas, né? De repente alguma coisa que Deus mostrou. Uma experiência. Isso, para algum irmão também. Aí o irmão pode também ter a liberdade de estar colocando também no grupo para compartilhar com a gente aí. Tudo que for feito para edificação vai ser uma bênção para nós. Claro, tomando sempre cuidado com questões doutrinárias, né? Com questões de ortodoxia, a gente sempre vai ter esse cuidado aí. Tá bom, gente? Então, a gente queria começar esse bate-papo rapidão aqui, para não ficar uma coisa muito demorada já no começo aqui. Então a gente queria só mostrar aqui alguma coisa que a gente teve estudando aqui, que vai servir de uma orientação inicial para a gente no grupo aqui, tá bom? Então, para começar, eu quero ler com você rapidamente aqui o texto de Gênesis capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode pausar o vídeo aí e colocar em Gênesis capítulo 2. Gênesis é muito fácil encontrar, logo no comecinho da Bíblia aí. Aqui vai falar de toda a criação da natureza e também do homem, né, do ser humano sobre a terra. E Deus, depois que tinha colocado toda a natureza e também criado o homem, colocado para dominar e sujeitar toda a terra, Deus disse ao homem que o homem não devia fazer uma só coisa. Deus falou, você pode comer de todas as árvores, né, que tem no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Vamos ler esse texto? Olha aqui, ó. Eu quero ler com você, porque vai ser muito importante aqui o versículo 15, capítulo 2 e o versículo 15 aqui de Gênesis, que vai falar assim, aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Toma esse versículo para você, Gênesis 2,
15 como um dos textos chaves que a gente vai trabalhar durante todo o período que a gente estiver junto aqui batendo papo, tá bom? Toma esse texto aí, procura ler ele de vez em quando, estudar, meditar nele, que nós vamos voltar nele algumas vezes, vocês vão entender por quê. Mas a sequência vai dizer assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja bem que interessante. Deus, quando criou o homem, não fez o homem tipo um robozinho, um ser automático, não. Deus fez o ser um homem com volição, ou seja, com vontade, e com até mesmo oportunidade de não obedecer a Deus se quisesse. Então, isso é muito importante a gente salientar, e o nome disso é amor. Deus fez o homem para amar o homem, para que o homem também o amasse, mas deu também ao homem a oportunidade, a opção de não amar a Deus e não seguir a Deus. Então Deus já colocou aqui a árvore, né, da ciência do bem e do mal como uma opção para que o homem, se quisesse, não obedeceria a Deus, né? Não é só isso, é um pouco mais complexo que isso, mas não é o assunto para nós aqui hoje. Mas então, estava lá uma árvore, tinha de toda a árvore e até da árvore da vida, né? Mas a árvore da ciência do bem e do mal, Deus não queria que o homem comesse dela, porque se ele comesse, ele morreria. Aí o que aconteceu? Nós sabemos que Satanás, ele veio ali na forma de uma serpente para Eva, né? E tentou a Eva, começou a dialogar com Eva, e Eva então foi naquela conversa da serpente e acabou então olhando para o fruto de uma maneira que ela não olhava antes. Veja como às vezes a opinião em uma conversa pode corromper a nossa visão das coisas. Deus disse que quando comesse certamente morreria. Então a árvore era ruim, era uma coisa que traria morte para eles. Mas numa conversa com a serpente, Eva começou a ver como a árvore era boa ao paladar, boa à vista e boa para dar entendimento. Uai, uma coisa que Deus falou que morreria se fizesse, aí vem alguém e fala: não morre não, não, Deus mentiu para você, não morre não. Aí você vai nessa pessoa. Então Eva foi muito ingênua ali e acabou cedendo e comendo daquele fruto. E lembra-se do nome da árvore: árvore da ciência do bem e do mal. Ciência quer dizer saber. Saber o que é bem e saber o que é mal. Então essa árvore simboliza uma independência. Porque Deus, na viração do dia, ele ia encontrar com o homem para conversar com o homem sobre o que ele tinha feito, sobre onde Deus tinha colocado Adão, sobre como Adão estava lidando com as coisas que Deus colocou sob a autoridade dele, não é? Então Deus, ele ia instruindo Adão e Eva, né? Posteriormente sua família, para que eles pudessem então usufruir de tudo aquilo que Deus os tinha dado e também para que eles pudessem ser aquilo que Deus queria que eles fossem. Lembrando que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus os fez à sua imagem e à sua semelhança. E o que aconteceu? Quando Adão e Eva então comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, é como se eles estivessem dizendo para Deus assim: eu quero saber com a minha opinião, com o meu coração, com o meu raciocínio, o que é bem e o que é mal. Então, fazendo isso, eles estavam determinando uma independência de Deus. Deus, o Senhor pensa assim, mas deixa que eu penso do meu jeito aqui, né? Uma vez eu estava aconselhando um casal e eu entrei numa seara da vida do casal que eles consideravam uma coisa que eles não queriam mudar de vida, né? Olha só que interessante isso. E eu falei: olha, vocês precisam se orientar dessa forma assim, assim, porque se você fizer assim, assim, vai acontecer assado. Expliquei para eles pela palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra pra gente o que a gente vai fazer e o que vai acontecer depois, né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E eu falei com o casal, e o casal falou comigo assim: ah, pastor, aqui você deixa. Falou desse jeito. Então eu entendi que eles não queriam que eu entrasse dentro daquele assunto, coisa que eles não queriam mudança naquele aspecto ali. Depois disso eles nem ficaram juntos mais, né? Olha só o que aconteceu. Poderia ter escutado, não a mim, mas a palavra de Deus que a gente estava ensinando, né? E aí poderiam ter tido um fim melhor, um futuro melhor. Mas tomara que Deus tenha misericórdia e ajuda eles, né? Porque eles são uma bênção. Porém, então, quando eles comeram então aqui da árvore da ciência, do bem e do mal, eles estavam então decretando a sua independência de Deus. Desde então, queridos, veja o que aconteceu. Assim que eles comeram então do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, Deus chamou Adão, né? Claro que Deus sabia de tudo, mas Deus chamou Adão para que Adão se explicasse, dissesse o que aconteceu. Até porque Deus respeita a vontade das pessoas e Deus deu a terra ao homem.
né? Deus deu a terra para Adão. Então Deus chamou Adão, Adão com muita dificuldade, mas chegou perto dele. Eu estou adiantando o assunto aqui, eu quero só te mostrar um dos efeitos da independência de Deus, que está aqui em Gênesis, né? No 3º capítulo, e eu quero ler com você quando Deus pergunta para Adão se Adão comeu da árvore que ele ordenou que não comesse. Versículo 11, diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então veja, Deus perguntou: Você fez o que eu falei para você não fazer? E Adão logo diz assim: A mulher que tu me deste, ela comeu, me deu e acabou que eu comi. Ou seja, eu não tenho culpa. Para começar, a mulher que tu me deste, ou seja, é culpa de Deus. E foi ela que comeu e me deu. Ou seja, o culpado é o Senhor, o culpado é ela, eu não tenho culpa de nada. Então aqui já veja os efeitos da ciência do bem e do mal. Os efeitos em mim, no casal, né, os efeitos no ser humano, quando ele decide o que é certo e o que é errado. Quando antes de perguntar a Deus, né, a gente precisa saber o que Deus considera como bem e o que Deus considera como mal. É isso que Deus queria. Mas quando nós determinamos o que é bem e o que é mal, o fim é sempre esse. Já começou contenda aqui entre o homem e a mulher. Verdade. E uma outra observação também, que antes deles pecarem, eles andavam nus, né? Verdade. E eles não escondiam nada um do outro. E logo depois que eles pecaram, eles começaram a esconder, né? Pegaram folhas e estamparam, né? Tamparam as partes íntimas, porque eles perceberam que estava nu. E a partir daí começou uma grande dificuldade que os casais têm, é de não conversar e não dividir as coisas, não serem abertos, falarem um com o outro. A partir daí eles começaram a enxergar as coisas de uma maneira diferente, começaram a se esconder. E é muito ruim no casamento quando um se esconde do outro. Precisa ter diálogo, não é verdade? É verdade. Então aqui já começou os grandes sinais da queda. Teve início onde? No casal, numa família, né? E mais tarde não, no mesmo momento ali, ainda dentro daquela conversa, mais adiante aqui, o Senhor fala com a mulher qual seria a pena, né, que ela iria receber. Deus fala uma pena para a mulher, para o homem e também para a serpente. E para a mulher, Deus fala assim, veja, versículo 16 agora, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Mostrando aqui que provavelmente as mulheres não tinham dores ao dar à luz, né? E quando diz dores aqui, a gente pode lembrar de todas as consequências que podem vir no parto. Dor aqui não quer dizer somente sentir dor física, mas aborto espontâneo, é claro, aborto espontâneo, às vezes uma depressão pós-parto, todas as complicações que podem vir, então está tudo envolvido aqui. Então, ou seja, Deus está falando, você adquiriu um problema muito sério se afastando de mim. Você adquiriu um problema muito sério até para sua posteridade, para você ter filho que seria uma coisa gostosa, uma coisa deleitosa, agora você vai sofrer para colocar um filho no mundo. Olha essa coisa interessante, irmãos. Então, diz mais assim, veja, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. E fala assim, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Olha só que coisa interessante. Sabe o que Deus está revelando para nós aqui? Que antes da queda, antes deles decidirem o que é bem e o que é mal por conta deles, e parar de ouvir o que Deus decide o que é bem e o que é mal, eles então teriam um relacionamento onde não haveria nenhum tipo de domínio de um sobre o outro, né? E diz aqui que o seu desejo será para o seu marido, ou seja, vocês vão discordar. Você vai ter um desejo e o seu marido talvez não vai concordar. Vocês vão ter problemas, né? E ele te dominará. Ou seja, o homem, ele fisicamente é mais forte que a mulher, né? Agora, muitas vezes o que a gente vê acontecendo é que homens usam do seu poder físico sobre as mulheres, né? Às vezes até o contrário também. Isso também está incutido aqui, né? Quantas vezes uma mulher que é mais forte que o homem também agride um homem, não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente. São muitos problemas que o casal tem agora por conta da queda. E por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que todos os problemas da humanidade, é claro que o nosso contexto aqui é casal e família, mas todos os problemas da humanidade advêm do dia da queda, desse assunto que a gente está lendo aqui. Porque quando o homem come da semente do bem e do mal, o homem está então tendo uma independência de Deus, está se afastando de Deus. Isaías capítulo 49, no versículo 2 fala isso, que o que nos separa de Deus é o pecado.
E quantos de nós, né, ou melhor, e quantos pecados nós não cometemos diariamente? Então veja como nós nos afastamos de Deus pela nossa própria natureza caída e corrompida que nós adquirimos até hoje, né? Então, qual o propósito desse grupo de discipulado para casais e família que a gente está fazendo? O propósito é colocar em efeito, né, na nossa vida, na vida de você que está assistindo aqui esse vídeo aí pelo grupo, o propósito disso é da gente receber em nós aquilo que Jesus veio para fazer. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala assim: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Vida com abundância é uma vida de qualidade. É uma vida dentro do padrão ideal de Deus para a nossa vida. É aquilo que era para a gente ser antes da queda, né? Então Jesus, ele é o restaurador de todas as coisas. É claro que não é só para isso que Jesus veio, né? É claro que Jesus veio para pagar pelos nossos pecados, Jesus veio para morrer no nosso lugar, Jesus veio para remir o homem caído, Jesus veio para nos justificar com a sua ressurreição e ele vai voltar para nos buscar. Mas existe também um trabalho de transformação de mente e de natureza, de coração, que o Espírito Santo faz na nossa vida, que faz com que a gente tenha um casamento e uma família no ideal de Deus, ou melhor, mais perto do ideal de Deus. Porque falhos e imperfeitos como a gente é impossível estar perfeitamente dentro do ideal de Deus, não é? Mas com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo e pela transformação que Jesus nos dá pelo Espírito, a gente consegue então sofrer essa transformação diária que vai adequando a nossa vida à vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso nas orações dele, né? Até na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar como devemos orar, ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então veja que Jesus já ensina na oração que a vontade de Deus tem que ser na nossa vida. Ser feita a vontade de Deus é a contramão da ciência do bem e do mal. Enquanto na queda, no estado de pecado, né, enquanto o homem que ainda não foi regenerado, ele quer fazer aquilo que ele pensa que é bem e aquilo que ele pensa que é mal, Jesus veio trazer uma nova vida que nos ensina a fazer a vontade do Pai. E aí então começamos a entrar no ideal de Deus para as nossas vidas, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos pais. E as coisas começam a ser transformadas. A vida fica perfeita, o mar de rosa? É claro que não. Nessa história humana aqui, enquanto Jesus não nos tirou dessa terra ainda, não há vida perfeita, não há ser humano perfeito, mas a gente está então avançando em santificação, em transformação. A gente começou então a dar bons frutos agora por meio de Cristo Jesus. Então é assim que Deus vai transformando a gente. Verdade, né? Não tem nada melhor do que viver os planos do Senhor na nossa vida. Verdade. Né? E assim, vivendo os planos do Senhor na nossa vida, nós vamos vivendo o novo do Senhor. E não tem nada melhor, nada mais edificante para um casamento do que viver os planos do Senhor no nosso casamento. É verdade. Interessante, queridos, que a gente tem muitas boas ideias, a gente tem planos maravilhosos e muitos deles vão se cumprir na nossa vida. Outros planos não. Mas uma coisa é real, queridos, os planos de Deus sempre serão melhores. Por mais que a gente possa imaginar, idealizar, por mais que a gente tenha uma utopia de vida, Deus sempre tem um plano melhor que o nosso. Os sonhos de Deus para a nossa vida são muito melhores do que os nossos sonhos e do que os planos que nós podemos ter. Então a gente pode confiar nele, se lançar nele. Então, para terminar, que a gente não quer se alongar muito aqui não, eu quero ler o texto de Filipenses, no capítulo de número 2, e mostrar para você uma coisa que vai ser assim, como uma regra de ouro, para a gente que vai participar desse discipulado e deseja verdadeiramente sentir os efeitos dele. Porque veja, querido, já aconteceu com você de você tomar um remédio e esse remédio não fazer efeito? Ah, eu estava com dor de cabeça, tomei remédio já e tá doendo até agora. Então você fica até preocupado, você fala, puxa vida, se essa dor que eu estou sentindo, o remédio que a gente pensa que é adequado para ele, não resolveu, então deve ser uma coisa pior. A gente sempre pensa assim, né? A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus também é remédio. A palavra de Deus ela é alimento. E quando a gente recebe dela, a gente precisa observar os efeitos. Se não houver efeitos, quem está errado? Nós.
nós sempre estaremos errados diante da palavra de Deus. Então a gente precisa saber o que eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo para que a palavra de Deus, que é o remédio espiritual da nossa vida, ele não está fazendo efeito. Por que não está fazendo efeito? Tem que fazer um exame então, não é? Se você tomou um remédio que o médico te receitou para você não ter tal dor, não ter tal dificuldade, não ter tal sintoma, e esse remédio não fez efeito, certamente o médico vai te pedir um exame, né, mais detalhado, mais minucioso, para saber por que você está tendo esse sintoma. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se eu recebi da palavra de Deus e não estou percebendo os efeitos dela, nesses sintomas que eu tenho, sintomas da vida que eu tenho, então eu tenho que fazer um autoexame e saber o que eu estou fazendo ou não estou fazendo para que a palavra de Deus não faça efeito na nossa vida, né? Então, o texto que eu vou ler aqui rapidamente é o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, eu quero que você entenda essa regra de ouro para que um discipulado funcione bem na nossa vida. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que está dizendo esse texto aqui? Queridos, muitas pessoas pensam que Jesus passou a existir quando ele nasceu de Maria, mas isso é um equívoco. Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria. Jesus já existia pelos séculos dos séculos. Jesus é Deus. Deus não teve um início de dias. Deus é, não é? Então, Deus, ele resolveu vir ao mundo na forma de homem. Então, ele teve que entrar por uma porta. Qual é a porta de nascimento de um homem? Uma mulher. Então, toda vez que nasceu um bebê no mundo, ele teve uma porta que é uma mulher, não é? Então a mulher é uma porta de entrada do ser humano no mundo. Para que Deus então nascesse como um homem neste mundo, ele teve então que entrar no ventre de uma mulher. E Maria foi escolhida para ser então a portadora do Salvador, para ser aquela que ia gerar o Filho de Deus. Tanto você vê que Deus veio ao mundo, e esse é Jesus, não é? Que Maria engravidou estando ainda virgem, né? Mostrando que Jesus não é semente de homem, Jesus é uma semente de Deus, que fecundou então o ventre de Maria e nasceu de forma virginal. E a palavra de Deus também diz que o nome dele será Emanuel. O anjo falou isso com Maria, e também Isaías disse isso também no seu livro. Por que Emanuel? Porque Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus se fez forma de homem. Então, para que Jesus viesse ao mundo em forma de homem, ele teve que fazer isso aqui, ó. Ele teve que se esvaziar da sua divindade. Ele teve que se esvaziar da sua glória para se fazer como os homens. E por que é que ele fez isso? Esvaziando-se da sua divindade, ele se fez como eu e você, sentiu frio, fome, sede, vontade no banheiro, sentiu dores, sentiu todos os problemas e fragilidades que nós temos. Ele experimentou a nossa natureza. Ele experimentou a nossa natureza para que nós agora pudéssemos experimentar a dele. Isso é que é tremendo. Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, quando a gente agora quer viver uma vida abundante, como ele diz em João 10:10, quando a gente quer agora viver uma vida de qualidade, uma vida que fica mais perto do ideal de Deus para a nossa vida, a gente precisa então ir a Cristo. É Ele quem dá essa vida, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da nossa fé. Não só autor, mas também consumador da nossa fé. Então é Ele que consuma aquilo que Ele mesmo diz na tua palavra que se cumpriria na minha vida e na sua. Então, pastor, o que tem a ver? Wendy, o que tem a ver esse assunto aqui, que ele se esvaziou para se fazer homem? É que ele agora quer que nós nos esvaziemos também para a gente se fazer como ele. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. E eu quero ler um texto com você, que está em Lucas capítulo 5, último texto então, para a gente terminar, que eu não quero me alongar aqui não, senão daqui a pouco o pessoal vai pensar, eu pensei que o discipulado era legal, o discipulado é chato demais. O pessoal gravou um vídeo lá de 2 horas, lá, o negócio é enjoado, estou sem tempo, estou cansado, mas eu não quero causar isso. Tomara que os espíritos imundos, né, ou a carne não coloquem em você algum desânimo contra esse discipulado, porque esse discipulado eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém. Tá bom? Então, queridos, eu quero ler com você rapidamente Evangelho de Lucas, capítulo 5, e eu vou ler com você o versículo 37. Como eu já achei, eu já vou ler aqui, mas se você quiser, você pode dar pausa aí, você pode ler na sua Bíblia também. Diz assim, ó: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho,
e os odres se estragarão. Rapidamente, fala para você aqui. O que é que está acontecendo aqui? Aqui Jesus está ensinando a parábola, né, dos odres e do vinho. Também tem a palavra da vestimenta, aqui está tudo misturado. Mas olha só que interessante. O que quer dizer um odre? Um odre, ele era um recipiente feito de couro, costurado, tipo uma bolsinha, e que tinha tipo um bico em cima assim, que muitas vezes era amarrado com uma cordinha para fechar, para selar. Mas se fosse para a gente usar hoje, seria uma garrafa. Mas então era uma bolsinha em forma de um abacate, porém maior um pouco, né? Uma bolsinha assim, em forma de um abacate de couro, costurada, bem fechadinha, onde então entornava-se o vinho ali dentro e amarrava, né? Então um odre, que é essa garrafinha, esse recipiente, um odre novo, que era usado com couro novo, nunca tinha sido usado, colocava-se então o vinho novo ali dentro. Por que o odre novo era para vinho novo? Por que o vinho novo era para odres novos? Por quê? Porque o vinho, ele fermenta, e na sua fermentação ele adquire volume, né? Ele expande, ele cria ali uns gases ali dentro, então ele expande. Quando o couro é novo, ele suporta expandir junto com o vinho. Então, imagine você pega um odre e enche de vinho novo. O vinho então vai fermentar, 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 e o couro vai acompanhando a fermentação. Mas chega um momento que tanto o vinho para de fermentar, quanto também o odre para de dilatar. Ele para de esticar. Então ele se torna perfeito, o vinho com esse odre. Agora imagina que esse odre velho, já usado, já dilatado, acaba esse vinho novo dentro dele, né? Esse vinho que fermentou dentro dele, e ficou o odre vazio. Então eu pego mais vinho novo e jogo dentro desse odre velho, o odre que já foi usado. O que vai acontecer? O vinho novo que ainda não fermentou, ele vai querer fermentar mais ainda, só que o odre já esticou. Então o odre vai se romper, vai rasgar o odre e vai entornar o vinho. Agora eu vou ler mais uma vez e você presta atenção nesse entendimento. Olha só. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Ou seja, perde o vinho e perde o odre. Perde os dois. Então, eu sempre preciso colocar vinho novo em odre novo. Vinho velho pode ser no odre velho, mas se o vinho for novo, tem que ser em odres novos. Então, por que é que Jesus falou isso aqui? Jesus falou isso aqui num contexto para tratar com os fariseus, né? Onde os fariseus, eles conheciam muito bem a Bíblia no Velho Testamento, a Torá, que era a lei de Moisés, e Jesus estava trazendo uma nova aliança, né? Que daria uma nova interpretação, né? Ou uma melhor interpretação para o Velho Testamento, e traria então um Novo Testamento, a nova aliança feita em Cristo Jesus. E quando os fariseus ouviam o que Jesus ensinava, eles não recebiam. Por quê? Porque eles eram odres velhos e estavam com um vinho velho dentro deles. E Jesus queria colocar um odre novo, então não ia funcionar. Então, o que nós queremos dizer com isso, queridos? Que eu e você fomos educados, ensinados, criados numa família, num contexto de vida, de história, de escola, assistindo filmes, ouvindo músicas, ouvindo conselhos, ouvindo coisas, ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus. Então, se a gente quiser ter uma vida nova, um casamento novo, uma família nova, quiser viver algo novo da parte de Deus para a nossa vida, a gente precisa abrir mão daquilo que é velho na nossa vida. Para a gente receber dentro de nós um contexto novo, um coração novo, a gente tem que se fazer um odre novo também. Porque não tem como a gente ser um odre velho e receber coisa nova. Por isso que muitas pessoas recebem a palavra, mas não vivem o efeito dela. Como a ilustração que eu fiz sobre o remédio. Toma o remédio, mas não sarou. Por que não sarou? Não sarou porque o problema é outro, né? E às vezes a gente quer colocar algo novo, que é o Evangelho, a palavra de Deus, uma nova vida em nós. Eu quero vida nova, mas eu quero ser o mesmo cara, a mesma mulher, né? Ah não, a gente quer assim, a gente quer os efeitos da palavra na nossa vida, mas o nosso jeitinho não vai mudar. A gente é a mesma coisa. Não. Eu tenho que saber... Hein? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que saber o que Deus tem para minha vida. Né? Isso que é incrível, irmãos. Muitas pessoas nunca vão permanecer no Evangelho, porque o Evangelho ele oferece para a gente uma vida nova. Jesus disse o quê?
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que negar as minhas verdades para admitir as verdades de Deus. A palavra de Deus também diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso receber a verdade de Deus e abandonar a minha. Porque tem muita coisa que te pensa que é certo, irmãos, que não é. Que não é certo. Tem muito jeitinho nosso, muitos hábitos nossos, muitos costumes nossos, que Deus não está de acordo. E Deus não vai colocar em mim coisas novas se eu não tiver disposição de, quando Ele me falar coisa nova, eu abandonar aquelas velhas. Eu creio que todo mundo entendeu bem essa introdução que a gente está fazendo aqui. É uma coisa assim, só para poder dar um início mesmo a esse trabalho aqui, só para os irmãos entenderem o que a gente quer fazer, quais são os propósitos. E eu quero colocar então essa regra de ouro para você que vai participar desse discipulado, que você tem que ter disposição para questionar a si mesmo. Vou dar um exemplo. Quando a palavra de Deus, que a gente vai estudar aqui futuramente aí nos dias consecutivos, e quando eu for em Juiz de Fora também, quando a palavra de Deus disser que eu devo fazer tal coisa, mas eu tenho o costume de fazer uma outra, eu tenho que entender que eu tenho que abandonar aquelas coisas. Quando a palavra de Deus disser que eu devo parar de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, eu preciso parar de fazer aquela coisa, porque senão a palavra não vai ter efeito. Aí eu estou querendo colocar um vinho novo, mas num odre que é velho. O odre que está falando, não, mas eu estou satisfeito assim, tá bom assim. Eu não quero mexer nessas partes, eu só quero mexer naqueles problemas que está ali. Ó. Não vai funcionar. A palavra de Deus quer fazer uma transformação profunda na nossa vida, no nosso coração, no nosso casamento, na nossa família. É a partir daí que a gente vai começar então a experimentar o novo de Deus na nossa vida. Esse discipulado é para isso, para a gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é que diz Romanos 12:2? Diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso renovar minha mente. Minha mente não pode ser mais antiga, eu não posso pensar da mesma forma. Deus tem uma mentalidade nova para nós. Então ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, para que eu possa experimentar qual seja o quê? A perfeita, ou boa, né? Boa, perfeita e agradável vontade. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer ver a vida abundante que tem na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua casa? Então é preciso ter uma mente renovada, é preciso abandonar aquilo que a gente entendia antigamente que era verdade e entender o que hoje Deus está falando para mim que é verdade. Porque enquanto eu estiver fazendo o que eu acho que é bom, o que eu acho que é certo, eu ainda estou sob efeito da árvore da ciência do bem e do mal. E o Evangelho faz isso, né? Ele corta o efeito do veneno da árvore da ciência do bem e do mal. E para a gente viver o novo do Senhor, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa vontade, para poder viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E como eu disse no início, o que o Senhor quer para nós é muito maior e muito melhor do que nós possamos imaginar, que nós possamos pensar que podemos fazer. Do Senhor é muito melhor, é muito maior. Então que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Senhor, para que nós possamos viver coisas novas. Não é verdade? Sem dúvida. Amém, queridos? Então era só isso que eu queria falar com vocês aqui, para fazer uma introdução então aí, para a gente dar início daqui a pouco aí, né? Eu creio que outras pessoas vão entrar, até um amigo meu hoje mostrou interesse, ele está querendo entrar também, então provavelmente eu quero que ele converse com a esposa dele, eu vou colocar também no discipulado aqui, e nós vamos falar sobre muitos assuntos, irmãos. Vamos falar sobre vinda íntima, vamos falar sobre o modo de falar uns com os outros, vamos falar o que a gente pode esperar uns dos outros, né? O marido da mulher, a mulher do marido. Vamos falar sobre muitos assuntos muito interessantes, tá? Sobre como criar filhos, né? Vamos falar sobre vida financeira, vamos falar sobre marcas do passado, traumas de infância. Vai ser muitos assuntos muito interessantes aqui que vão nos ajudar mesmo a descortinar aí o reino espiritual e o reino emocional também, as nossas emoções aí diante da palavra do Senhor, e Deus vai ensinando pra gente aí como a gente deve então se comportar a partir desse discipulado aí. E eu tenho certeza que muitas almas aí vão ser curadas, né? Porque a alma é a fonte da nossa
nossas emoções. Então eu creio que muitas almas vão ser curadas, muitas mentes vão ser renovadas e muitas vidas vão ser transformadas através desse discipulado. Muito bem. Então, queridos, quase 35 minutos de vídeo. Eu acho que tá bom até aqui, só para fazer essa introdução aí, e depois a gente vai conversando mais aí. Eu quero que vocês, por favor, interajam no grupo. Não fica em silêncio, só ouvindo, só quietinho. Tem gente que não manifesta nada. Eu te respeito se você quiser ficar assim, mas não vai ser bom para você. Deixa eu até te falar uma coisa. Quando a gente está fazendo um discipulado, geralmente, quem fica muito em silêncio é aquele que não quer se expor. Mas olha só, quando você vai no médico e você fala, o médico fala, o que você está sentindo? Eu tô com isso, tô com isso, tô com isso. Tá, deita aí. Você não tem que deitar? Levanta a camisa que eu vou ouvir aqui seu batimento cardíaco, então ouvir sua respiração. Levanta a camisa. Você não tem que levantar? Se ele falar assim, tira a roupa, você não tem que tirar? Então, queridos, a gente precisa às vezes desnudar a nossa alma, conversando, perguntando, indagando, né? Como eu estava falando num áudio aí anteriormente aí, né? No último discipulado que a gente fez em Juiz de Fora aí, uma irmã se expôs. Ela falou o que estava sentindo, falou o que ela pensava dos outros, e foi a partir dessa conversa, dessa exposição que ela fez, que o assunto ficou gorduroso. O assunto ficou bom a partir disso. Porque quando a pessoa se expõe, Deus tem condição de tratar com a pessoa, né? E não só com a pessoa, com todos que estão ao redor ali. A gente começa a receber e entender coisas aí que a gente não entendia antes. Então é um tratamento de Deus maravilhoso. Precisa falar, né? Precisa falar, precisa conversar. Esse é o começo. Esse é o começo. Isaías capítulo 1, versículo 18, se não me engano. 17, 18. 18 mesmo. 18 mesmo. Ele diz assim, vinde, pois, e argui-me. Então, ele está dizendo o quê? Olha, gente, vamos arrazoar, vamos conversar. Deus chamando um homem para conversar. Vê se pode. Deus gosta de ouvir a gente conversando com Ele. Deus gosta de ouvir a gente orando. Deus gosta de ouvir a gente questionando Ele. Senhor, eu não estou entendendo isso. Me explica o que está acontecendo, né? E Ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Enquanto a gente ficar quieto, a gente não vai ter resposta de Deus, né? O salmista, no Salmo 32, ele diz o quê? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ou seja, mas depois que ele confessou e conversou e comunicou, então ele foi curado. Tá bom, queridos? Então, 36 minutos, quase 37, aí, quase 40 minutos então. Ficamos por aqui então. Deus abençoe poderosamente sua vida aí. A gente vai comunicando aqui pelo grupo e quando puder a gente faz algumas lives pelo Meet e quando tiver condição também nós vamos Juiz de Fora, a gente vai fazer reuniões abençoadas aí. Amém. Deus abençoe a todos. Eu creio que este é o começo de coisas novas, coisas grandiosas que vão vir por aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos veremos em breve. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos aí.